Oi, gente! Preparados para mais uma aula? Então agora a gente vai começar terminando a nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Então, pessoal, até a aula passada nós aprendemos sobre trava-língua, tá? Que é aquela coisinha que fica enroscando a nossa língua na hora de falar. Isso. Então agora a gente vai começar uma nova unidade, a unidade 6, que é um guia para brincar. Vamos lá então. Neste capítulo você vai aprender a montar um brinquedo para se divertir, em casa, com os amigos ou sozinho, tá bom? Vejam nessa imagem. Ops. Aqui, pronto. Nessa imagem, a gente tem aqui, olha só, duas crianças brincando com um copinho descartável. Veja que o copinho descartável está cortadinho, quando a gente rasga ele assim, ele forma tipo uma florzinha, né? Então, aqui eles estão brincando. O que será essa brincadeira? Aqui tem uma menina que ela está brincando sozinha, né? Aqui ela está brincando com algumas caixas com formas geométricas. Esse menino aqui, veja só. Ele está brincando de acertar as garrafas com a bolinha. Como que se chama essa brincadeira? Boliche. É uma brincadeira que você pode construir aí na sua casa, né? E aqui tem uma menina brincando com pet-lata. Também é uma brincadeira muito divertida de fazer. E dá para brincar sozinho, tá bom? Então nessa cena aqui a gente percebe que eles estão brincando com coisas reaproveitadas. E que agora, nessa época que está todo mundo em casa, dá para fazer bastante coisa com material reaproveitado, reciclado, né? Vocês aí já estão fazendo alguma coisa? Teve a Gabi que mandou um vídeo lindo pra gente, mostrando uma casinha de bonecas que ela fez com a mamãe dela, usando caixa de papelão, certo? E aqui, qual desses brinquedos você faria aí na tua casa? Eu já brinquei muito com boliche e com pé de lata. Tem outros brinquedos que dá pra gente fazer. Tem bilboquê, tem telefone sem fio. Se vocês quiserem, a gente vai dar uma olhadinha na unidade. Se não tiver nenhum desses brinquedos, depois eu passo para vocês um link ensinando como é que faz esses brinquedos, tá bom? Então vamos ver. Diga aí, falando um pouquinho então daquela imagem que a gente acabou de ver. Do que as crianças estão brincando, a professora já mostrou para vocês. E esses brinquedos foram feitos com material recicláveis e quais deles você reconhece, tá? Esses brinquedos que a professora falou, todos com material reaproveitado. Qual deles a gente conhece? Eu falei que eu já brinquei com pé de lata, com boliche de garrafa. E vocês? Já brincaram com copinho rasgadinho? Já brincaram com um monte de caixas, montar castelo de caixas, montar uma pilha de caixas assim? E você já construiu um brinquedo com materiais reciclados? Acabei de perguntar. Qual deles você já usou? Qual material você já usou? E qual brinquedo que você já fez? Né? Agora aqui, clique no texto. O que nós vamos ver aqui? Aqui é a explicação da criação de um brinquedo. Aqui ele vai criar um carro eólico. O que é eólico, professora? Carro eólico é aquele movido pela energia obtida do vento. Então, tudo que o vento movimenta, a gente diz que é eólico. No caso aqui é um carro eólico, tá?
De quais materiais vocês vão precisar para fazer esse carro eólico? Primeiro, um pedaço de papelão. Peguem então aí na casa de vocês um pedaço de papelão. Tampinhas de garrafa. Sabe aquelas tampinhas que vem na garrafinha de água, na garrafinha de refrigerante, de suco? Vocês vão pegar as tampinhas plásticas que vem nessas garrafas. As tampinhas têm que ser iguais, do mesmo tamanho, tá bom? Um copo de papel e uma cola branca. Tem mais? Não. Vão precisar também fita adesiva, pode ser durex ou fita crepe, canudinho, aquele que a gente não pode jogar no lixo, sabe? Porque senão vai para a natureza e a gente já conversou sobre isso. Palitos de churrasco com muito cuidado, porque o palito de churrasco tem uma pontinha que espeta, e massinha de modelar, tá bom? Com esses materiais, vocês vão construir o carro eólico. Como que vocês vão construir este carro movido a energia do vento? Então, você vai... Aqui tem toda a explicação. Olha só, você vai colar aqui os canudos no papelão, usando a fita adesiva. Depois você vai virar esse papelão que está com os canudos colados, o canudo tem que ficar virado para baixo, tá? Coloca o canudinho para baixo. Você vai usar, vire o papelão, use cola branca para colar o copo no lado oposto dos canudos. Então, o canudo ficou embaixo, você vai colar o copo em cima desse papelão. Colando o copo, espera secar, tá, pessoal? Vamos ter paciência para fazer. Você pode até usar a fita adesiva para fixar o copo ali até aquela cola secar bem. Se você tiver cola quente, pede ajuda do papai e da mamãe, que daí o copo vai colar na hora. Então, preencha quatro tampinhas de garrafa com massa de modelar. Então, você vai pegar a massinha de modelar e vai colocar dentro da tampinha da garrafa. Deixar a tampinha que ela, no meio ali ela é vazia, agora ela vai ficar cheia de massinha. Aí você vai pegar o palito de churrasco e vai espetar o palito nessa massinha de modelar. Então ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Tampinha, a massinha já está lá e daí coloca o palitinho ali cravado na massinha. Então, introduza o palito em um dos canudos. Então, você vai pegar o palitinho já com a tampinha ali e vai colocar ele atravessado dentro do canudo. Depois, coloque a outra tampinha na outra ponta do palito. Então, você atravessou, coloca uma tampinha de cada lado assim. Pegue o outro palito e faça o mesmo. Então, nos dois canudos, você vai usar os dois palitos e as tampinhas para fazer o quê? Quem adivinha o que vai virar isso? Vai ser as rodinhas. Isso mesmo, serão as rodinhas. Se quiser, poderá decorar o seu carro usando todo tipo de alimento. Você vai poder pôr botão, figurinha, pedaço de papel, lantejola, glitter, o que vocês quiserem, tá bom? Então assim, ó, o copinho virado para lá, desde que as tampinhas estejam aqui na lateral, não pode pôr o copinho assim. E como que vai funcionar? O carrinho anda sozinho? Não, ele precisa da energia do vento. Então, aqui dentro do copinho, você vai soprar, mas soprar cansa, né? Soprar é um excelente exercício, pessoal. Vamos lá. Até pra gente fortalecer o nosso pulmão aí, para não ficar doente. Então, você pode soprar
Você pode usar um secador, coloca o secador aqui dentro do copinho, ó. Aí ele vai com bastante força. Ou um ventilador também, né? Vai ser assim que vai funcionar o carrinho de vocês. A professora vai chegar em casa hoje, vai pegar todos esses materiais, vai tentar fazer um tutorial com esses materiais para mostrar para vocês como é que é o carrinho de energia eólica, tá bom? Vou filmar passo a passo desse carrinho. Mas vou ensinar também um outro carrinho de energia eólica que é bem legal, feito com bexiga, tá? Agora, lá no texto que mostra a receita de como fazer este carrinho, vocês vão me dizer, as instruções vão mudar de carrinho. Qual foi o objeto que vocês montaram? É isso que vocês têm que dizer aqui. Vocês fizeram um enfeite para carro? Um enfeite para colocar já no carro que já existe, tipo no carro do papai ou da mamãe. Vocês fizeram um enfeite para o carro? Não. Vocês fizeram um carro de brinquedo? Sim. Vocês fizeram suporte para copos? Não. Então, qual é a alternativa correta? É essa do meio, o carro de brinquedo, tá? Para quem o texto foi escrito? Por que quem que vai ler um texto lá que tem a receita de como fazer um carrinho? A pessoa que quiser construir um carrinho é que vai ver esse texto, que vai ler essa receita de como fazer um carrinho, tá? Por que uma receita, professora? Porque tem uma lista de ingredientes. Ingredientes, professora? Sim, é uma lista de materiais, tá? Então, os materiais, fita, canudinho, palito, papelão, cola, tampinha, isso tudo são os materiais. Então, é uma lista. Lembra que a gente aprendeu sobre lista? Então, numa receita a gente não tem uma lista de ingredientes. Então, essa é uma receita que tem uma lista de materiais, tá? Então, aqui vocês vão copiar os materiais necessários para a construção do brinquedo, tá? O carrinho que a gente aprendeu agora. Se você fez, legal, mostra pra gente. Se você não fez o carrinho, você vai olhar lá na lista de materiais. Cadê a lista de materiais, professora? É essa daqui, olha só. Então, aqui na lista de materiais, vocês vão observar, cada quadradinho desse é um item, ó. Pedaço de papelão. Então, com a ajuda do papai, da mamãe ou de alguém, vocês vão conseguir ver quais são os itens e escrevê-los aqui. Pode fazer com letra muito grande? Não. A letra tem que caber aqui. Vejam que são muitos materiais. Então, só tem 3 linhas. Tem que caber tudo aqui, tá bom? Quais os materiais que vocês vão escrever? Pedaço de papelão, tampinha de plástico, copo de papel, cola branca, fita adesiva, canudinho, palito de churrasco, massinha de modelar. Então, todos esses itens vocês vão escrever aqui, tá bom? E agora, a pergunta é: qual é o primeiro passo para a construção do carro de brinquedo? O que foi feito em primeiro lugar? Antes de tudo, o que foi feito? Colou o canudo. Quantos canudos você cola? 2 canudos. Então, aqui vocês vão escrever. Não tem linha, prof. Não tem problema. Vocês vão escrever aqui bem pequenininho, só que o primeiro passo é colar o canudo. Já tá bom, tá? Agora, aqui ele pede o seguinte: colar o copo no lado oposto dos canudos é
professora já explicou, né? O canudo você colou e virou do lado inverso e daí você vai colar o copo, tá? Então, colar o copo no lado oposto. No lado oposto significa colar no lado contrário ou colar no mesmo lado dos canudos. No mesmo lado, então coloca lá os canudinhos e coloca o copo do mesmo lado, ou ao contrário, você coloca os canudinhos e vira para pôr o copo. E quando você vira para pôr o copo, lado contrário é o mesmo que lado oposto, tá? Tem o mesmo significado. Contrário significa oposto, tá? Aqui minha frente, qual é o lado oposto da minha frente? É a parte de trás. A minha parte oposta da minha frente é a parte traseira, tá? Então, a alternativa correta é a primeira. Esse aqui pede para conversar com os colegas, para todos juntos reescrever com palavras o último passo da montagem. Porque lembra que não tem o último passo, que é como vai funcionar o carrinho? A professora deu algumas dicas. A gente pode soprar, a gente pode usar o secador, já que está em casa tem um secador da mamãe, se tiver, ou pode usar um ventilador, certo? Então, se quiser, poderá decorar o seu carrinho usando todo tipo de elemento, botões, figurinhas, pedaços de papel, etc. Além de como decorar, você pode escrever aqui como fazer ele funcionar, como que ele vai andar. Tá bom? De que forma que você conseguiu fazer o seu andar, se você construiu o seu. Quantos passos foram necessários para o brinquedo ficar pronto? Eu acredito que a primeira coisa é você ter todo o material na mão, tá? Então, você colou o canudo, colou o copo, preencheu a tampinha com massinha, colocou o palito na tampinha, aí você atravessou a tampinha, o palito pelo canudo e colocou a outra tampinha do outro lado. Então, na explicação dada aqui no livro, você usou 6 passos para finalizar este carrinho. O restante que você fizer está além do que as informações que foram passadas. Então, aqui, para fazer o carrinho, colar o canudo, colar o copinho, colocar a massinha na tampinha, colocar o palito na massinha, atravessar o canudo com o palito e, por último, colocar a tampinha do outro lado do palito, tá? As tampinhas, por que no canudo? Porque o canudo deixa o palitinho solto e daí ele vai conseguir girar as rodinhas feitas de tampinha, né? Então, foram 6 passos necessários para montar o brinquedo. O que indicam os números à esquerda das instruções? Nós temos aqui as instruções, tá? As instruções têm um número. Esse número mostra na figura o que você deve fazer. Olha lá. Número 1, corte o canudo de maneira que seja... Então, aqui estão os passos. 1, 2, 3, 4. E na ilustração também tem. Então, vamos ver o que está dizendo ali. O que indica os números à esquerda das instruções? A quantidade de vezes que o passo deve ser feito ou a ordem em que o passo deve ser realizado. Então, quantas
vezes você vai realizar ou a ordem que você vai realizar. Qual é a forma correta de a gente dizer sobre os números indicados aqui? Então, a ordem em que os passos devem ser realizados. A alternativa correta é a segunda, tá? Porque a primeira não é a quantidade de vezes que a gente vai precisar colar o canudo ou o copinho. É a ordem em que a gente vai. Primeiro cola o canudo, depois cola o tampinho. Então, essas são o numeral indica a ordem que a gente vai realizar as tarefas. Por que as ilustrações que acompanham o texto também foram numeradas? Para a gente poder observar a sequência numérica dos passos que ele está nos instruindo. Então, as figuras é mais uma orientação para a gente entender o que é para fazer, tá bom? Então, tem lá, no número 1, corte o canudo. Então, tem lá a imagem do canudo cortado. Número 2, corte o canudo. Aí tem lá a imagem do canudo sendo colado. Então, todos os numerozinhos estão sendo indicados na imagem também. Agora aqui, qual é a função deste texto aqui? O que ele traz para nós? Ele vem para nos instruir a montagem de um brinquedo? Ele nos ajuda a montar o brinquedo? Ou ele vem nos ensinar a separar materiais de um brinquedo? Esse texto aqui que fala: corte 2 canudos de maneira que sejam maiores que a largura do papelão. Cole com fita adesiva. Esse texto, ele instrui. Instruir significa ensinar. É nos mostrar o caminho correto para realizar aquela função. Tá bom? Então, a alternativa correta é aqui a primeira. Instruir a montagem de um brinquedo. Ensinar a separar materiais não é a função deste texto que a gente leu agora. Tá bom? Tá difícil para vocês? Tá bem legal, né? Facinho, é só atividade para resolver. E a professora resolvendo junto com vocês. Quando a gente iniciou essa atividade da construção de um carrinho, ela tem um título. E eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão pegar o livro, na verdade eu vou pôr a página aqui do título para vocês, tá bom? Então agora eu vou ler as questões e aqui a gente vai respondê-las, tá bom? Qual é o título do texto? Isso aqui é um formato de um texto de lista. Lembrando que essa aqui é uma lista de materiais necessários para fazer um carro eólico. Então, no início de cada lista, a gente sempre coloca um título para a gente saber para que serve essa lista. No caso, para fazer um carro eólico, tá? Então, qual é o título do texto? Carro eólico. Essa é a resposta da pergunta. Além dele, o texto apresenta mais 2 subtítulos. Aonde estiver escrito em azul é o subtítulo, tá bom? O que é um subtítulo? É aquele que complementa o título principal. Significa carro eólico? Se eu for ler só carro eólico, eu não sei o que se trata. Sei que é um carro movido a energia do vento. Aí, como o texto embaixo, a gente vai conseguir perceber que aqui tem uma receita de como fazer um carro eólico. Mas o primeiro subtítulo diz: quais materiais você necessita para construí-lo? Então, antes de mostrar a lista, ele te dá esse subtítulo de quais materiais você necessita para construir.
ok? Qual é o outro subtítulo que a gente encontra neste texto? Está aqui, ó, em azul também. Como você pode construí-lo? É outro subtítulo, tá bom? Então lá pede o seguinte: ligue os subtítulos ao que eles indicam. Voltando para mostrar a vocês aqui. Como sempre, meu material aqui é do professor e já vem com a resposta. Então, ligue os subtítulos ao que eles indicam. Então, no primeiro subtítulo que diz lá, de quais materiais você necessita para construí-lo, ele indica o passo a passo da construção ou ele indica os materiais utilizados para a construção? O primeiro subtítulo diz de quais materiais, olha a palavra aqui, materiais. Então, ele indica a lista de materiais necessárias para a gente estar construindo o carro eólico. No segundo subtítulo está escrito como você pode construí-lo. Como você pode construí-lo é o passo a passo. É a maneira como você vai confeccionar o seu carrinho. Então, vamos ligar o primeiro subtítulo ao materiais e o segundo subtítulo ao passo a passo, formando então aqui, na hora de ligar, vai formar um X. De que outro título você daria para o texto? Nesse caso, o texto tem o título carro eólico. Você escreva aí. É uma resposta pessoal, tá bom? Por exemplo, você poderia colocar como? Se é um carro, você pode só colocar assim, carrinho de vento, né? É uma sugestão, carrinho de vento. Ou carro dos ventos. O carro de sopro. Certo? Então, você pode inventar aí outro título para o texto. E quais subtítulos poderiam substituir o que já existe? Quais outros subtítulos você pode colocar no lugar desse que diz? De quais materiais você necessita para construí-lo? Você poderia colocar assim, materiais necessários para a confecção. Ou lista de materiais. Né? Ingredientes, né? Seriam alguns subtítulos para você estar usando no lugar de quais materiais necessita para construí-lo. Como no anterior, a resposta é pessoal, você faça o seu título aí, o prof está dando sugestão. Agora, no lugar de como você pode construí-lo, a gente pode colocar modo de fazer. Ou como fazer, né? Confecção. Então, aqui também é pessoal, vocês decidem aí qual vai ser o título utilizado por vocês, ok? Então, por hoje, essa foi a nossa aula sobre o carro eólico. O mais importante de tudo, aprendi a fazer um brinquedo novo e revemos o que é lista, né? E o tipo de texto que vocês utilizaram para fazer lista, como material utilizado e as instruções, ok? Um beijo grande para vocês, façam o carrinho de vocês aí, pessoal, brinquem bastante, ok? Até mais, beijo, tchau, tchau!